Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, desde os nossos tempos de escola, que eu já gostava do Alberto. Quer dizer, pelo fato de ser muito novinha na época, não sabia dizer exatamente o que é que eu sentia de verdade por ele. Só sabia dizer que, quando ele se aproximava, eu sentia coisas diferentes. Ele conseguia despertar em mim o tipo de sensação que eu simplesmente não sabia explicar. E olha, tinha dias que eu não tirava esse menino do pensamento. Só que, por ser também tão novo, ele tinha mais ou menos a minha idade, tinha mais interesse por futebol do que por mim, outras meninas. Inclusive, de vez em quando, a gente ia ver o jogo deles. Ele participava do time ali que tinha na vila, numa cancha de areia que tinha ali perto. Eu e as outras meninas, a gente ficava ali torcendo. O Alberto morava ali na rua de casa, bem pertinho. E às vezes, acontecia de irmos e voltarmos juntos da escola. Só que era raro estarmos só nós dois. Sempre tinha mais alguém, né? Ele quase nem dava muita bola para mim. Preferia ficar conversando com as outras pessoas. E normalmente falando de futebol, dos campeonatos que estavam rolando, sabe? Ou do jogo que tinha combinado por final de semana. Eu acho que foi só depois que eu completei 17 anos, quando a gente já nem estudava mais junto, naquela escola, que ele começou a reparar um pouco em mim. Eu e a minha prima, um dia demos uma saidinha ali mesmo, pelo bairro. Fomos até uma sorveteria e na volta, passamos bem na frente da casa dele. Ele estava ali na rua com dois amigos brincando, adivinha? De futebol, jogando bola. Chegaram a parar com a brincadeira quando a gente passou e ficaram olhando para nós. E como a gente nem olhou na direção deles, o Alberto se saiu com aquela. Nossa, Marli, não vai dar um oi pelo menos? E você, Franciele? Eu olhei para minha prima, ela olhou para mim, e só então a gente se virou assim na direção deles e demos um sorriso. Mas ficou nisso, porque logo seguimos o nosso caminho. Imagine como que eu me senti. Porque, repito, eu acho que foi a primeira vez que ele pareceu ter me notado ou dado alguma importância para mim. E depois desse dia, sempre que a gente se encontrava, rolava um olhar. Um dia lembro que eu estava ali na frente de casa, quando ele passou diante de mim e acabou parando. Foi a primeira vez que ele fez isso. E puxou assunto comigo. Coisa tua, nada importante. Perguntei se ainda estava jogando bola final de semana. Ele disse que sim. Falou até o lugar. E eu prometi que qualquer dia ia chamar minha prima para irmos lá vê-lo jogar. Olha, essa aproximação acabou reavivando aquele sentimento mais do passado. Na verdade, desde que éramos crianças. E é claro, nessa época a gente já, sabia do que se tratava, né? Quando sentia aquele tipo de coisa que eu sentia, já sabia que estava gostando do rapaz. Volta e meia conversávamos ali na frente. E numa dessas vezes,
ele me chamou para dar uma volta, ali pelo bairro mesmo. Depois paramos numa sorveteria e foi ali que rolou o nosso primeiro beijo. Olha, enquanto acontecia aquele beijo histórico, para mim pelo menos era, né? Eu não acreditava. A vontade era me beliscar para saber se... Porque sabe quando você pensa numa coisa e encena na cabeça um gesto, um beijo, mas nunca acontece? Anos e anos que eu sonhava com aquele beijo. Mesmo estando ali, boca colada uma na outra. Repito, eu não estava acreditando. E depois do primeiro, rolou um monte de outros beijos, né? Passamos, na verdade, a tarde toda juntos como se fôssemos namorados. Imagine a minha euforia. A primeira pessoa a quem contei sobre o que tinha acontecido foi a minha prima. A Franciele, ela sempre foi minha confidente. E sabia o que eu sentia pelo Alberto. Só que não sei, quando contei para ela, senti que ela ficou meio esquisita. Sabe quando a pessoa parece que não recebe muito bem a notícia? Podia ser coisa da minha cabeça, mas foi a impressão que me deu. Eu, inclusive, falei. Você escutou o que eu disse, Franciele? A gente ficou junto, eu e o Alberto. Sem alterar a expressão, ela só falou aquilo. Claro que eu ouvi, né, Marli? Mas foi só isso? Só um beijo? Ué, que mais que você queria que tivesse acontecido? Depois de ficar esperando durante anos, pelo menos parece que ele se lembrou que eu existo, né? Ai, prima, eu tô tão feliz. E estava mesmo. Só a reação dela é que foi estranha. Não sei, me pareceu que ela ficou meio incomodada por saber que a gente tinha ficado junto. Pensei que ela fosse ficar feliz por mim. Até porque sabia do que eu sentia por ele. Inclusive, talvez até torcesse para que aquilo tivesse uma consequência, mas não. Eu até perguntei se estava tudo bem com ela. Ela se justificou dizendo que estava com dor de cabeça. Olha, achei esquisito. Tempos depois, lembro que eu e a minha mãe fomos à casa da tia. A minha prima, inclusive, não estava, tinha saído. E pelas tantas, escutei uma conversa lá entre a mãe e a tia que me fez ligar o sinal de alerta. Eu nem estava prestando atenção na conversa das duas. Estava ali vendo um vídeo no celular, quando de repente a tia falou. Depois que ela se enrabichou por esse tal de Beto, nem liga mais pra casa. Né? Não sei mais o que fazer com essa menina, que não para mais em casa. Olha, me deu um sobressalto naquela hora, porque o nome, Beto, podia não ter nada a ver com Alberto. Mas, por a gente saber que Beto é uma forma assim mais carinhosa, diminuída de Roberto ou de Alberto, eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Inclusive, perguntei assim como quem não quer nada. A Franciele tá namorando, tia? Olha, Marli, se tá namorando eu não sei. Só que vive de pendurado no celular conversando com esse tal de Beto, isso eu posso te garantir. Olha, não duvido nada que eles não estejam juntos agora. Fiquei surpresa, porque ela realmente não tinha me falado absolutamente nada. Muito menos de Beto nenhum. E convenhamos, né? Era o tipo de coisa que eu esperava que ela fosse comentar comigo. Até porque a gente fazia confidência uma pra outra. Fiquei pensativo. Lógico que fiquei. Até mandei mensagem para ela, perguntando onde que ela estava, até para, sabe... Mais do que isso, cheguei a mencionar o nome do Beto. Né? Quem é esse Beto?
que a tua mãe disse que você está namorando, você não me contou nada. Mas ela nem viu a mensagem. E mesmo depois que viu, já quase escurecendo, não me retornou. Alguns dias se passaram. Até que eu me dei conta com a triste realidade. Aquele pressentimento que eu havia tido quando vi o nome Beto da boca da mãe da minha prima, era, infelizmente, lamentavelmente, o que eu estava pensando. Beto era ninguém mais, ninguém menos que o Alberto, o meu Alberto. Descobri através de uma amiga que também morava ali perto. A gente se encontrou um dia assim por acaso e ela me perguntou, me fez aquela pergunta assim, me deixando sem saber o que pensar. Eu vi a Franciele e o Alberto juntos ontem. Não sabia que eles estavam namorando. A Franciele e o Alberto? Você tem certeza? Claro que tenho, né? Até parei para conversar com eles. Já me veio aquele nó na garganta. Sabe aquela vontade de chorar? Principalmente porque a prima não tinha me contado nada. Ela sabia que eu gostava dele. Na verdade, sabia há anos. Era com ela que eu me abria, que eu desabafava. Bom, agora pelo menos dava para entender por que ela tinha reagido daquele modo esquisito. Quando lhe contei que eu e o Alberto tínhamos ficado juntos e nos beijado pela primeira vez. Olha, eu me senti péssimo. E resolvi ir até a casa dela para ver o que essa menina tinha para me falar. E quando ficamos frente a frente, ela não conseguia nem me olhar no olho, a safada. Eu já sabia por quê, né? Perguntei se era verdade mesmo que ela e o Alberto estavam namorando. Aí mesmo é que ela não conseguiu me encarar. Olha, pensa numa decepção. Lembro que num fio de voz eu perguntei: por que você não falou nada, Franciele? Puxa vida, você sabia que eu gostava dele. Foi somente nessa hora que ela ergueu os olhos para mim. Se é por isso eu também gostava, Marli. Nunca te falei nada porque... Olha, nem sei porquê, viu? Mas eu também gostava dele. Para minha tristeza, ela confirmou que os dois realmente estavam namorando. Mais do que isso, falou que já fazia algum tempo que os dois andavam saindo. Já tinham ido para a cama, inclusive. Aliás, contou que tinham brigado feio pelo fato de ele ter ficado comigo, porque já nessa época, os dois estavam saindo. Imagine como eu me senti, né? Uma tonta, uma palhaça. Festejei aquele dia, sabe? Eu cheio de ilusão. Nossa, que bom! Finalmente ele se deu conta que eu existo. Eu lá toda feliz, contando para ela que tinha beijado o Alberto. Enquanto isso, os dois já tinham ido até para a cama. Olha, eu fiquei muito decepcionado, muito triste. E é claro que isso acabou nos afastando, né? Fiquei tão magoada que virei a cara até pro Alberto. E depois disso, se tornou comum ver os dois juntos. Até porque assumiram um namoro. Enquanto eu tive de aceitar, né? Fazer o quê? Repito, eu e a Franciele, a gente acabou se afastando uma da outra. Tudo por causa do Alberto, né? E por causa, sobretudo, do modo como ela tinha levado aquele assunto. Escondido. Até porque, na minha opinião, ela não tinha agido legal comigo. Nunca mais voltamos a ser amigos. Aliás, nunca mais botei os pés na casa dela, nem ela na minha. Até que depois de alguns meses, eu soube que eles estavam juntos. Recebi uma notícia que virou meu mundo de perna pro ar. Foi minha mãe que me contou. Tá sabendo da novidade, Marli? Tua prima tá grávida. Minha prima? A Franciele? Quem mais? A Isaura tá lá de cabelo em pé.
não sabe o que fazer com a menina. Imagine. Acabou de fazer 18 anos e já arranjou sarna para se coçar na rua. Quero ver só se esse rapaz vai assumir, viu? Duvido. Você sabe que Exaro me falou que nem trabalhar ele trabalha? Senti aquele aperto no peito, na garganta. Novamente aquela vontade de chorar. Nem fiz comentário nenhum. Apenas fui até o quarto só para me trancar e chorar. Quer dizer então que ela tinha engravidado dele. Agora já não tinha mais jeito mesmo. Se antes já não tinha, imagine agora. Não me restava alternativa, senão esquecer. Sabe, o Alberto não tinha nascido para mim. Estava mais do que na cara. Com toda certeza, mesmo ele não trabalhando, o tio ia forçar os dois até se casarem. Fiquei triste demais, ainda mais arrasado. Se bem que a gente sabe, né, que hoje em dia pode ter obrigação de assumir o filho. Agora, casar já é mais difícil, né? Mas o tio, do jeito que era... Em resumo, alguns meses depois, a Franciele acabou indo morar com ele ali mesmo, na nossa rua. Na casa dos pais dele, já que ele não tinha casa. Quanto a mim, fui obrigado a aceitar, até porque não tinha remédio. No fim, ela deu à luz uma menina, mas continuaram morando na casa dos pais do Alberto. Eu não sabia, mas ele tinha começado a trabalhar com um tio dele, nessa época. Esse tio mexia com construção e o Alberto se tornou ajudante. O tempo foi passando, eu naturalmente fui me desligando mais até porque, quanto mais pensava, mais sofria. Tinha de seguir com a minha vida. Até que depois de alguns meses, eu soube pela minha mãe que os dois tinham ido morar numa outra casa. Dessa feita só deles, uma casa para os dois morarem. Ali mesmo no bairro. Olha, naquelas alturas, eu já nem fazia mais questão de saber nada dos dois. Sabe, a troco de quê? Já nem sofria tanto. Apesar de que, de vez em quando, a imagem dele vinha à minha cabeça. Só que era uma coisa assim bem distante. Inclusive nessa época, eu tinha conhecido um rapaz lá perto de onde eu trabalhava e a gente já tinha começado a sair, inclusive. Não que eu estivesse apaixonado, longe disso. Mas era um cara bacana e parecia gostar de mim de verdade. Achei que valia a pena tentar. Até que depois de acho que uns 3 ou 4 meses, a gente começou a namorar. Sabe, relacionamento sério. Seu nome, Lico. Quer dizer, na verdade, Luiz Francisco, né? Mas todo mundo chamava de Lico. Apelido de infância. Ele até preferia ser chamado assim. Então, o Lico começou, inclusive, a frequentar minha casa. E eu a frequentar a casa dele. E assim, o nosso relacionamento foi se estreitando, né? Foi evoluindo. Até que aconteceu uma coisa inesperada. Nossos vizinhos de muro resolveram construir um puxado ali nos fundos da casa. E adivinha quem tinham chamado para fazer o serviço? Um homem que eu conhecia muito bem e que seria auxiliado, adivinha por quê? Pelo Alberto. Contrataram a mão de obra do tio do Alberto e como os dois trabalhavam juntos, ele estaria presente também. Fazendo o serviço também, era ajudante do tio. Imagina o choque que eu tive quando um sábado de manhã fui estender algumas roupas ali no varal e escutei aquela voz do outro lado do muro. Eu senti aquele baque, aquele friozinho no estômago. Já fazia tempo que eu não ouvia. Mesmo porque ele tinha alugado uma casa para ele e a minha prima morar, mas tinha se mudado ali da rua, né?
Olha, eu acusei o golpe só de ouvir aquela voz. Escutar o tio o chamando pelo nome. Mais do que isso. Depois também o vi. E nessa hora, o choque foi ainda maior. Eu, sinceramente, nunca soube se ele sabia que eu gostava dele. Naquele dia, quando a gente se beijou, não tive coragem de me declarar. E tenho certeza que a Franciele jamais ia contar alguma coisa, né? Até por ciúme, por medo. Ele nem fazia ideia de que no passado eu era simplesmente apaixonado por ele. Para ser bem sincero, mesmo o tempo tendo passado, mesmo agora eu estando namorando o Lico, não tinha certeza se tinha conseguido esquecê-lo por completo. Até porque, repito, foi só ouvir a sua voz, depois o tio chamando ele pelo nome, para já sentir aquele tremor do corpo todo. Ele também me viu depois, é claro, né? Chegou a me cumprimentar. Sabe Deus o que passou pela sua cabeça. Sabe o que eu pensei? Será que ele se lembrou daquele beijo? Quer dizer, aqueles beijos, né? Que a gente trocou aquele dia? Talvez não, né? Talvez aquilo nem tenha tido importância nenhuma para ele, né? Pelo menos não como teve para mim. Até porque, depois eu soube pela prima, que eles já andavam saindo, né? Naquela época. O fato é que revê-lo teve um impacto muito grande em mim. Na verdade, teve impacto inclusive no meu namoro com o Lico. E não é uma coisa que você faz por querer. Foi como se tudo aquilo que eu sentia pelo Alberto tivesse revivendo. O problema é que não foi só isso. No decorrer dos dias, a gente começou a se ver com frequência. O cara estava ali do lado, né, da minha casa. Até que num sábado, ele puxou conversa. Ele lá do outro lado do muro, eu ali no meu quintal. Entre um assunto e outro, ele falou: "Nossa, você tá bonita, hein, Marli? Nem parece aquela menininha que eu conhecia. Aliás, você era tão magrela." "Magrela eu? Você achava?" "É, não muito, né? Mas um pouco." "Agora não, agora você tá linda." Você sabe que esses dias eu tava pensando em você? Lembra daquele dia, quando a gente ficou junto? Eu lembro, sim. Aliás, sei que isso não tem mais nada a ver, né? Mas eu fiquei muito triste com você na época, viu? Porque eu acabei descobrindo depois, pela minha prima, que vocês dois já estavam saindo, né? E você não me falou nada. Nem você, nem ela. Pois é, eu não falei nada, porque não era nada sério. Não era? Será que não? Logo ela engravidou de você? Mas foi um acidente de percurso. Agora vem cá, Marli. Foi por isso que vocês brigaram? Que vocês não se falam mais? Seja sincera. Foi por minha causa? Que eu ia responder naquelas alturas? Sabe, mas achei até que ele ia ficar muito convencido. Por isso, dei aquela resposta. Por você? Nossa, você se acha, hein? Não é questão de se achar, mas pelo que você está me contando, falei que não. Falei que não tinha nada a ver. E mesmo se tivesse, era coisa do passado. Até porque, isso eu fiz questão de falar para ele, agora eu também estava namorando. Desde essa nossa conversa. Sabe, incrível, né? Parece mentira, mas porque você não sabe o que uma pessoa faz e o motivo por que ela faz aquilo. Mas desde aquele dia, quando a gente conversou, não sei se pelo fato de eu dizer que também estava namorando, mas acredite quem quiser,
Ele anda dando em cima de mim direto. Sabe, me convidando para sair. Não sei como ele conseguiu o meu número. Muito provavelmente deve ter pegado o meu contato no celular da Franciele. E agora começou a mandar mensagem. Me chamando para conversar no outro lugar. Dizendo que sente saudade daquele dia que a gente ficou junto. Que foi uma pena ter sido só aquela vez. Juro que eu tenho feito de tudo para não me fragilizar. Para não dar lado para ele. É porque sei que o homem é assim, né? Tá com uma, dá em cima da outra. Diz que não esqueceu, que não sei mais o quê. Só que passou um tempasso sem ele me procurar. Alguém que gosta de verdade, que sente saudade, leva tanto tempo para procurar outra pessoa depois de ter ficado junto? Claro que não. Só que é aquela coisa, né? Mesmo você sabendo que é mentira, parece que aquilo vai, sei lá, vai corroendo a tua força, a tua firmeza. E você às vezes se sente até... Eu tenho feito de tudo para não cair na conversa dele. Até para não fazer nada de errado pelas costas do meu namorado, mas só eu sei o quanto tem sido difícil. Repito, desde que ele começou a lidar ali com a obra, ali do lado, parece que tudo aquilo que eu sentia voltou. Se eu não tivesse namorando, quem sabe já tivesse até me deixado levar e aceitado os seus convites. Eu sabendo que estaria fazendo alguma coisa pelas costas da minha prima. Agora também tem outra, né? Bem que ela merecia. Por conta do modo como agiu comigo no passado. Só que, sinceramente, pelas costas do meu namorado, eu não tenho esse perfil, não consigo. Se fizesse alguma coisa, acho que na primeira oportunidade contaria para ele. Mesmo assim, tem horas que eu fico sem forças. Sabe, tem horas que eu... Olha, mesmo pensando nas consequências, eu fico sem força. Principalmente quando a lembrança daqueles beijos que a gente trocou lá no passado invade a minha memória. E olha, nos últimos dias eu tenho pensado tanto nisso, lembrado disso tantas e tantas vezes. Se você soubesse o quanto eu te amei, Alberto. Mas você não quis nada comigo. Prefiro ficar com a minha prima. Tudo bem, você nem sabia do que eu sentia, mas... naquele dia, só quis tirar uma casquinha, né? Já que andava de rolo com a minha prima já fazia tempo. Não sei, mas... eu sinto que agora é meio tarde pra gente. Aconteceu tanta coisa. Você tá casado com ela. Já tem uma filha. E eu também, de certo modo, tô comprometida. Não tem coragem de fazer nada contra o Lico. Ele não merece. E também não quero ficar marcada na tua vida como sendo a tua amante. Não foi isso que eu sonhei para mim. Não quero esse papel secundário, nem em relação a você, nem em relação a ninguém. Prefiro ficar com a lembrança daqueles poucos beijos que trocamos. Porque naquela época eu estava sozinha. E pensava que você também estivesse. Se bem que de certo modo estava, né? Já que não era sério. Não era, mas ficou. Você engravidou a prima? E o resto da história não vou te contar porque você já sabe de cor. Então, para que ficar revivendo tudo isso? Sendo que a gente vai magoar outras pessoas. Eu disse há pouco que te amei muito. Usei a frase no passado, mas só eu sei a força que eu preciso fazer aqui dentro de mim para não reconhecer, mesmo que seja só para mim mesma, que na verdade ainda te amo. Te amo muito, não posso negar. Tem horas que eu penso que nunca vou conseguir te esquecer completamente. Te amo tanto e tenho tanto medo disso, que olha, torço para que você não ouça essa história, viu? Porque sei que se você souber, se eu dissesse tudo isso na tua cara,
você se aproveitaria da minha fragilidade. Mas não tenho dúvida. Por isso não te disse pessoalmente e por isso torço que você não escute esse programa, que ninguém ouça e te conte, até porque troquei os nomes por querer aqui na carta. Porque eu sei. Se dissesse olhando nos teus olhos que ainda te amo, você viria pra cima de mim com tudo. E quer saber? Eu não conseguiria resistir e acabar me entregando. E você, quem sabe, me fizesse de novo de lanchinho. Será que posso usar essa expressão? Porque você já está casado. Você já está com a minha prima. Tem uma filha com ela. O que você ia querer comigo? Você pensa que me engana quando diz que me ama? Eu gosto de ouvir. Tanto que fico lembrando depois. Mas eu sei que não é verdade. Você é um lobo. Você é um conquistador. Eu quero outra coisa para minha vida. Eu quero coisa bem diferente para minha vida, Alberto. Pelo amor de Deus, não me procure mais.